Graça e paz, meus irmãos. Exaltado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abramos o texto sagrado, irmãos. Nós leremos o texto e em seguida teremos uma participação do nosso conjunto. Texto de Mateus capítulo 6. Se o Senhor permitir, encerramos hoje o capítulo 6. Há 34 sermões passados, há 33 passados, começamos em Mateus capítulo 5 e estamos encerrando o segundo capítulo agora do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Nós leremos até o 34. Os irmãos acompanhem a leitura. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 e o 31. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Juntos os dois últimos. Buscai, pois, em primeiro lugar estejamos em oração, enquanto acompanhamos nosso conjunto. Convido mais uma vez os que puderem a que fiquem em pé também, para que entoemos junto os cânticos.
Assentai-vos, meus irmãos. Santo, eterno, majestoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Cordeiro que, como tendo sido morto, mas ressuscitou e vive, e está à destra do Pai, o único apto e com autoridade de poder abrir o livro, de retirar os selos e começar a chamada dos amados do Pai. A Ele toda a glória e honra, louvor e adoração. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Ó Santo de Israel, Tu és nossa cidadela, Tu és nosso socorro, nosso refúgio bem presente nas tribulações. Força e honra pertencem ao Senhor, glória e majestade atribuímos e tributamos ao Senhor, porque reconhecemos que não há nenhum outro Deus além de Ti. Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Tu és aquele que a nós nos seria inacessível, mas em Cristo Jesus se inclinou até nós, foi propício a nós, gracioso para conosco, e nos aceita, mediados pelo sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo Jesus, pelo nome santo de Jesus, por sua obediência irrencial, te imploramos, Senhor, sê propício a nós nesta noite. Fale com a tua igreja aqui reunida, descendente a nossa alma, Senhor, porque nós temos sede de Ti, assim como a corça suspira pelas torrentes das águas. Nós ansiamos pela Tua presença, mas muito mais do que os guardas pelo romper da manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esta semana presenciamos, eu e minha família, uma cena muito interessante, que cabe perfeitamente no tema ou no assunto deste trecho do Sermão do Monte, que nós lemos agora, cujo título é A Ansiosa Solicitude pela Vida. Nós vimos um casal andando de bicicleta, a esposa na frente, na sua bicicleta, e o marido atrás, era um casal jovem, e mais ou menos ali no guidão da bicicleta do marido, tinha ali um cestinho, uma cadeirinha, e tinha uma menininha de provavelmente menos de 2 anos de idade, completamente desmaiada, um sono profundo, e não havia absolutamente nada que a segurasse ali na cadeira, apenas o braço do seu pai, um dos braços do seu pai, e que ela estava completamente prostrada, e ele ainda segurava o guidão da bicicleta e pedalava. Não havia mais nada que a segurasse, mas para ela não importava. Ela estava segura, e ela estava confiante. Este texto fala sobre confiança. Eu tinha colocado o título de confiança absoluta, mas depois eu me rendi à sugestão de Carson, quando ele diz que a confiança aqui é uma confiança irrestrita. Eu peço licença a vocês que estão aqui agora e daqueles que estão acompanhando de casa, de dizer pela 100ª vez talvez, ou mais uma vez, que o nosso Senhor está aqui insistentemente, capítulo por capítulo, neste Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, sessão por sessão, versículo por versículo, sentenças por sentenças, ensinando de que os seus discípulos são pessoas diferentes. São diferentes não é porque são melhores, porque merecem, porque possuem alguma virtude, mas porque simplesmente se parecem com Ele. Porque se são seus discípulos, são seus seguidores, são seus imitadores, têm um perfume diferente. E ele vai, em cada trecho deste Sermão do Monte, ele vai alcançando uma área em que ele mostra como e onde essa distinção tem que se dar. Quem vem acompanhando já me ouviu dizer isso várias vezes,
que ainda não pôde, nós temos isso gravado. E eventualmente a gente mostra aqui o esboço completo até aqui. Mas nosso Senhor vai abordando que os seus discípulos são diferentes do mundo, ou naturalmente são parecidos com Ele quanto ao caráter. Nós vimos isso nos primeiros capítulos, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Quando fala do sal da terra e da luz do mundo, Ele diz que os seus discípulos se diferem também quanto à sua influência. Mais à frente, quando Ele chega no trecho sobre a justiça, que a vossa justiça precisa exceder em muita dos escribas e dos fariseus, Ele diz que a justiça dos seus discípulos também é diferenciada, é outro padrão, é outro jeito, não se iguala a mais nada e a mais ninguém na face da terra. Ele fala sobre a religiosidade de vocês é diferente, e chega na segunda metade do capítulo 6 dizendo que a ambição de vocês também é diferente. Quando chega no final desse capítulo 6, no trecho em que nós estamos agora, Ele diz que os seus discípulos também são diferentes, porque os seus discípulos são pessoas que confiam de forma irrestrita. Esse trecho começa com essa expressão "por isso", dando-nos uma plena convicção de que o nosso Senhor está emendando o que Ele falara antes. O tesouro de vocês não está sobre a terra, mas o tesouro de vocês está nos céus, e é lá que vocês ajuntam. É lá a sua busca, o trabalho de vocês, a dedicação de vocês, o foco de vocês está lá. Ele fala em seguida sobre a luz dos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos estiverem postos no Deus revelado nas Escrituras, a sua vida será uma vida luminosa, cheia de esperança, confiança e segurança. Em seguida ele fala sobre os dois senhores, a impossibilidade de agradar a dois senhores. E então ele chega nesse trecho dizendo: por isso tudo que eu acabei de dizer, vocês só têm uma conclusão a chegar: não andeis ansiosos pela vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nosso Senhor ensina-nos aqui, com expressões como, por exemplo, por isso vos digo, não andeis ansiosos, que eu acabei de ler do verso 25. Quando ele vai no 31 dizer, portanto não vos inquieteis. E quando vai fechar essa passagem no 34 dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Só um instante. Está atrapalhando um pouco a minha franja. Nosso Senhor ensina que os seus discípulos precisam ser pessoas que confiam. Assim como todas as áreas anteriores que o nosso Senhor aqui apresentou inicialmente. Isso, ou a falta de confiança, a falta dessa distinção, a falta dessa marca, dessa evidência na vida dos seus discípulos, o entristece, o aborrece. Poucas coisas são mais ofensivas ao Senhor em relação aos seus seguidores do que uma fé inexpressiva ou ausente. Nós vamos encontrar o nosso Senhor sendo muito rígido com os fariseus, que eram hipócritas. Mas ele não foi pouco rígido ou menos rígido com seus próprios discípulos, quando lhes chamava de homens de pequena fé, porque duvidastes, porque vocês não podem duvidar, vocês não têm nenhuma razão para duvidar, vocês não têm motivos nenhum para não crer.
Nós encontramos várias vezes o nosso Senhor advertindo os seus discípulos, sobretudo em relação a uma fé carente, a uma fé ínfima, insignificante. O autor aos Hebreus diz, quando está dando ali uma definição sobre fé, ele faz uma espécie de parênteses depois de defini-la. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entristece o Senhor, aborrece o Senhor a falta de fé do seu povo, porque a fé é o elo de ligação que nos vincula ao Senhor, porque é justamente a fé que nos permite usufruir das benesses da graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nosso Senhor aqui condena aquela preocupação pecaminosa, a preocupação indevida, aquela ansiedade exacerbada que os seus discípulos não podem possuir. É óbvio que existe aquela preocupação saudável, bíblica, aquela preocupação advinda de razões adequadas e aprovadas pelo Senhor. Nosso Senhor não está dizendo aqui que nós vivemos de maneira irresponsável, irrefletida, sem a atenção devida. Ele não está dizendo isso. Nós vamos encontrar nas Escrituras, por exemplo, o apóstolo Paulo expressando uma preocupação justa, uma preocupação adequada, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios. Ele diz algo muito interessante, que tem a ver com preocupação, mas uma boa preocupação. Ele diz assim: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Essa preocupação ela representa ou ela demonstra zelo. Ele continua: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Esse zelo pela santidade do povo de Deus, pela espiritualidade do povo de Deus, pelo bem-estar do povo de Deus, é uma preocupação justa. Não é a preocupação que o nosso Senhor está aqui condenando. Nós vamos encontrar, por exemplo, Davi expressando também uma preocupação e uma ansiedade que são justas, que são corretas e aprovadas pelo Senhor, que é aquela preocupação em relação à sua própria santidade, o seu próprio nível de espiritualidade. Há aqui uma ansiedade, um anseio por galgar patamares celestiais elevados na nossa caminhada da fé. Essa é uma boa preocupação. Quero ser mais santo, Senhor. Me preocupa, Senhor, minhas inclinações perversas. No Salmo 38 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque dizia eu: não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Eis ali uma boa preocupação. Então, é possível preocupar-se e ainda assim agradar ao Senhor.
nestes e alguns outros exemplos. Mas há um limite. Muitas vezes a preocupação não é pela nossa espiritualidade e santidade, nem do povo de Deus. Muitas vezes a nossa preocupação não é pela glória do Senhor, que muitas vezes não é dada pelas pessoas, pelas blasfêmias e ofensas que o nosso Senhor recebe constantemente, pela rebeldia e desobediência do povo e nem a nossa própria. O que o Senhor condena aqui é a preocupação egoísta, é a preocupação apenas com as questões pessoais e circunstanciais. Não há nada de errado em ser providente, não há nada de errado em poupar para o futuro, não há nada de errado em se preocupar com a sua aposentadoria, não é pecado. Não é pecado labutar, trabalhar diariamente para o seu sustento e da sua família. Mas a minha paz não pode ser roubada por uma preocupação demasiada naquilo que, na realidade, expressa desconfiança em relação ao meu Deus. Nosso Senhor ensina que nem as necessidades materiais mais essenciais, como o próprio alimento, e aqui a lista do Senhor é uma lista muito singela. Ele apresenta apenas duas possíveis preocupações, mas que são a base de quaisquer outras. Ele fala sobre o alimento e fala sobre as vestes. E nem as necessidades materiais mais essenciais, elas são legítimas para nos preocupar. Ou elas não devem superar nossa confiança na providência divina. O nosso Senhor, para imprimir na mente dos seus discípulos, para plantar em seus corações, ele se utiliza de um argumento plenamente teológico, quando fala da providência divina, quando fala da soberania divina. Ele usa um argumento também lógico. É só os discípulos pensarem um pouco. Esses recursos são usados nas escrituras em vários outros lugares. Eu separei apenas um lugar para dar de exemplo para o que eu acabei de dizer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, para mostrar que o Senhor de fato é digno de confiança, entre outras coisas, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eis aqui uma questão teológica. Um Deus soberano que deu seu filho. Há aqui uma revelação sobre a doutrina da providência, da redenção, da obra salvadora do Senhor. E há também aqui um argumento lógico: ele não deu o filho dele. Poxa, se ele deu o filho dele, ele deu o filho dele, porque vocês estão agora perturbados, porque lhes faltou uma coisa ínfima comparado com o que ele já lhes deu. É o argumento que o nosso Senhor usa aqui no versículo 25. E se você tem aí, você poderia reler comigo, versículo 25. Vamos juntos? Por isso vos digo, o Senhor não deu a vida para vocês, meus servos?
Porque vocês estão aí desassossegados quanto ao alimento que sustenta essa vida. O Senhor não lhes deu um corpo? Por que vocês estão desassossegados por causa das vestes que preenchem, né, que embrulham esse corpo? Não é a vida mais do que a veste? Não é o corpo mais do que o alimento? Nosso Senhor apresenta aqui dois exemplos observáveis. E é interessante que está no imperativo. O Senhor está dando uma ordem para vocês entenderem de uma vez por todas. Vou mostrar para vocês exemplos banais, elementares e óbvios. Ele diz assim no 26: observai as aves do céu, nenhuma delas semeia, nenhuma delas colhe, nem ajunta em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. O outro exemplo, também no imperativo: considerai, outra ordem, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Meus irmãos, o que cabe a nós é o que coube ao servo do Senhor lá no passado, quando orando ao Senhor, confessando as suas faltas e do povo, ele diz: quanto a nós, Senhor, o que nos cabe é corar de vergonha. Martinho Lutero faz uma citação muito interessante, comentando justamente esse trecho que eu acabei de ler. Ele diz assim, até de forma poética: vejam, Ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e Ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias Ele alimenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Nosso Senhor não fez alusão aqui a nenhum vulto do Antigo Testamento. Algumas vezes Ele se refere a Moisés, se refere a Elias e aos profetas. Ele se refere a João Batista como os de nascido de mulher. Ninguém era maior que João Batista. Mas quando ele fala sobre confiança irrestrita, sobre dependência total, ele chama as aves para ministrarem a nós. Observem as aves dos céus, porque tem lições importantes para vocês. Porque andais ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. Observai as aves dos céus. E Lutero diz: toda vez que você ouvir um rouxinol cantando, e nós estamos em fase de ouvir muitos sabiás cantando, ouça a pregação de um instrumento que Deus usa para nos instruir e ao mesmo tempo nos envergonhar. Eu preciso olhar para uma avezinha para eu relembrar preceitos mais elementares da minha fé, porque eu ando ansioso. Algumas vezes passamos por aquela temporada de calor e vem uma pequena chuvinha e forma umas pocinhas assim na rua, e a gente vê alguns passarinhos indo lá beber água e tomar banho. Aquela chuva não foi só para irrigar a terra, aquela chuva não foi só para trazer um equilíbrio na nossa temperatura, e nem apenas para limpar a atmosfera, para que tivéssemos um ar mais respirável. É para que o pardalzinho pudesse tomar o banhozinho dele naquela pocinha d'água. Falando agora sobre os lírios, numa pequena frase, Spurgeon diz o seguinte: maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo.
porque estava tão nervoso, porque estava angustiado, porque estava ansioso, porque estava preocupado em demasia. Era só eu olhar para as flores do campo, olhar os lírios do campo. Os seguidores de Jesus Cristo precisam ser diferentes quanto ao caráter, quanto à influência, quanto à justiça. Nós ouvimos aqui o nosso Senhor nos ensinar coisas desafiadoras. Nós lemos aqui, aprendemos aqui, que o nosso Senhor, entre outros desafios, imprime sobre nós um desafio terrível, quando diz que temos que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Oh Senhor, estava mais fácil até aqui entender como eu preciso ser diferente, mas aí é demais, amar o inimigo e orar por quem persegue. Talvez ali para alguns de nós estivesse o maior de todos os desafios, em ser diferente do mundo e parecido com Jesus. Mas eu ouso dizer que o nosso Senhor está com um desafio ainda maior aqui nessa passagem, porque logo nós somos afrontados com ela já nos chama a atenção, ainda que nós resistamos àqueles ensinos do Senhor, eles nos chamam a atenção. Eu posso até não conseguir fazer o que Ele está mandando, mas eu estou consciente de que não estou fazendo. Mas eu posso ler uma passagem como essa e não perceber como Ele está afrontando a minha falta de fé. Eu corro o risco aqui de não ficar atento ao que de fato Ele está requerendo de mim e passar desapercebido, ou passar despercebido de mim aqui. Eu posso aqui correr o risco de não só não ser de fato alguém que confia irrestritamente do Senhor como eu deveria ser, descansar plenamente no Senhor como eu deveria descansar, e corro o risco, além de ser incrédulo, ser ainda hipócrita, como eu fiz hoje de manhã. Me lembrei agora, porque eu corro o risco de cantar: firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador. Não, eu estou começando de novo, porque não deu certo a primeira vez. Só o presbítero Itamar aqui, que é coralista titular. Eu sou o terceiro suplente dele. Firme nas promessas do meu Salvador. Vivo pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Vamos juntos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Além de incrédulos, além de uma descrença na soberania do Senhor, na sua providência e seu cuidado, ainda hipócritas. Porque cantamos anos a fio que estamos firmados nas promessas do Senhor, que caminhamos firmes nas promessas. Mas se eu ficar sabendo que posso perder o emprego, eu já me sinto logo abalado. Se ficar desempregado, então, eu fico sem chão. Se tiver uma redução do salário, se enfrentar uma enfermidade grave, eu deveria ser então sincero e cantar: firme no salário que eu recebo, sim. Firme na saúde que eu tenho agora. Alguns, como eu, poderia cantar: firmes na beleza que eu possuo. A gente descontrai para poder vir agora falar do que é sério. Incrédulos e hipócritas, por que clamam a mim? Nós vamos ouvir aqui, meus irmãos, no Sermão do Monte ainda, nosso Senhor com reprovações severíssimas.
Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque os meus discípulos se caracterizam por uma fé, uma confiança irrestrita. Senhor, se abrir as janelas dos céus e derramar chuvas de bênção sobre nós, se abrir portas de emprego e substancialmente salários elevados para nós, louvado seja o teu nome. Se nos concederes saúde, se nos concederes vitalidade, se nos concederes bens materiais e uma vida digna, louvado seja o teu nome, porque o Senhor o deu. Mas os discípulos de Jesus também farão: Senhor, se as janelas dos céus estiverem fechadas, e as portas de emprego forem escassas, se os salários forem diminutos, se a saúde se esvair, se as bênçãos forem extremamente minoradas, diminutas, restritas, ainda assim hei de confiar, porque o Senhor o deu e o Senhor também não deu. Se o Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor, e se o Senhor não deu, também louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo nos ensina, é mais ou menos isso que Jó nos ensina, quando o apóstolo Paulo diz assim: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, queira vivamos, ou queira morramos, somos do Senhor. É isso que Jó nos ensina. O Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Há tempo e há fora de tempo. É isso que Abacuque nos ensina: ainda que, e não desde que, ainda que a figueira não floresça. Senhor, há escassez, não há fruto na vide, a oliveira, seus frutos mentiram para mim mais um ano. Olha a escassez em que vivemos, ainda assim haveremos de confiar. Os seguidores de Jesus precisam ser diferentes quanto ao caráter, influência, etc. Ele afirma: portanto não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Em resumo, buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar deve ser um interesse incansável pela glória de Deus e do seu Cristo ressurreto, pois isso é o que está em jogo na existência humana. Abre aspas agora para John Stott. Deus é rei, inaugurou seu reino de salvação através de Cristo, e tem o direito de governar a vida de suas criaturas. Nossa ambição, então, é buscar primeiro o seu reino, acalentar o desejo ardente de que o seu nome receba dos homens a honra a que tem direito. Depois das razões suficientes para combater a preocupação pecaminosa, a preocupação que desagrada ao Senhor, e de dar razões para que haja uma confiança absoluta, nosso Senhor Jesus Cristo encerra dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia É como se Jesus reconhecesse e revelasse que haverá preocupações inevitáveis, mas essas preocupações inevitáveis podem ser reduzidas, podem ser diminuídas, com a certeza e a confiança na providência divina, e com a não antecipação dos problemas. As preocupações virão, mas elas podem ser confrontadas
com a confiança na providência de Deus e com a nossa atenção nos problemas de hoje. Que nós não percamos de vista o Deus providente que nos segura nas suas mãos poderosas. Que não percamos de vista que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E que tenhamos o treino mental de não trazer antecipadamente as preocupações que porventura podem vir no dia de amanhã, porque basta ao dia o seu próprio mal. E eu encerro com uma frase de Carson que diz assim: e se houver novos problemas amanhã, também haverá graça. Que o Senhor nos abençoe.